Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal da Boutique das Rendas. Eu sou a Vivi De Gaspari do ateliê Vita Colorita e hoje vamos fazer essa lindeza de peça que é a nécessaire gota. Olha só que riqueza de detalhes, uma nécessaire super funcional. Então que tal já deixar o seu joinha, o seu comentário e se inscrever no canal se ainda não for inscrita. Vem comigo costurar! Eu preparei um arquivo com o molde e as medidas. O link para baixar esse arquivo está aqui embaixo na descrição do vídeo. Escolhi uma composição com o linho misto e duas estampas em tricoline. Também vou utilizar o passa-fita crochê, zíper, cursor e para enriquecer ainda mais essa peça, algumas pedrinhas de strass. Todos esses materiais você encontra no site da Boutique das Rendas. Para o corpo dessa nécessaire, eu cortei no meu tecido principal estruturado na manta R2 e o forro em tricoline. E aqui eu quero dar uma dica porque essas medidas precisam estar bem exatas. Então, para fazer o matelassé, você primeiro deve cortar o seu tecido um pouco maior, fazer todo esse trabalho do matelassé e depois você refila cortando na medida informada no arquivo de molde. Outra dica importante é que antes de cortar você passe uma costurinha de segurança para dentro do risco da medida e só então você refila. Isso evita que suas costuras do matelassé desmanchem. Então aqui tem o meu tecido principal e o forro do corpo. Aqui eu tenho as duas faixas superiores para frente e para as costas. Aqui as duas faixinhas do meio, frente e costas. O passa-fita crochê eu vou cortar ao meio, ao longo do comprimento, e nós vamos transformá-lo em duas rendinhas. Dessa forma. E as duas laterais, tecido principal também estruturado na manta R2 e o tecido de forro. Eu vou começar costurando as faixinhas decorativas aqui no corpo, então pego o meu tecido principal já matelaçado. Essas faixinhas azuis, que são as faixinhas do meio, eu vou dobrar ao meio, no comprimento, vou vincar a ferro, bem certinho. Dessa forma, avesso com avesso. A parte onde nós vamos costurar os detalhes e também o zíper é a parte do corpo que tem a medida menor, ou seja, 25 centímetros. Então, para esse lado aqui eu vou precisar de uma faixinha de cada tecido e a metade do passa-fita crochê. Nós vamos começar traçando uma linha de referência para a costura a partir daqui de cima, 4,5 centímetros. Desse traço para baixo, nós vamos costurar essa faixinha do meio que está dobrada, com esta parte aberta alinhada no traço. Aqui eu não preciso fazer uma costura com o pé de máquina, eu só vou prender esse tecido na bordinha, me atentando a deixar a borda do tecido alinhado com o traço. Agora eu venho com o passa-fita crochê, alinhando a parte reta dele, que é a parte do meio que a gente cortou, com esse tecido que eu já costurei e vou novamente passar uma costurinha de segurança. Assim. Agora só falta essa faixinha e essa faixinha eu vou colocar direito com esse tecido que eu já costurei e vou alinhar novamente com aquele traço que eu marquei, que também é onde está o alinhamento do tecido que eu já costurei. Alinho bem certinho e agora eu vou passar essa costura com um pé de máquina, ou seja, margem de meio centímetro. Vou trazer esse tecido para cima e com cuidado vou passar a ferro vincando bem. Agora é só rebater a costura com o pesponto de acabamento aqui na bordinha. Assim. Se você preferir, você também pode passar um pesponto de acabamento aqui embaixo para prender essa faixinha. Então agora eu vou virar para cá. Nós vamos passar então uma costurinha de segurança para prender todas essas faixinhas na lateral e na parte superior e refilar o excesso de tecido. Fica dessa forma. Agora tudo que eu fiz desse lado eu vou virar e repetir nesse outro lado. Prontinho! Agora temos as duas bordas já com as barrinhas de tecido. Agora nós vamos costurar as laterais. Essas laterais vão ser costuradas aqui e aqui. E essa medida foi calculada certinha
para fazer esse contorno aqui e bater certinho de ponta a ponta, com a margem de costura de meio centímetro. Se você se sentir insegura para fazer essa costura, você pode marcar o meio aqui, fazendo um piquezinho ou marcação com a caneta, e marcar o meio aqui, porque esta parte aqui de baixo, onde tem o arredondamento, tem que se encontrar certinho com o meio daqui. Então, essa parte vai ser costurada aqui e esta parte vai ser costurada aqui. Então, eu vou começar com essa pontinha aqui, ponta com ponta, e eu venho trazendo esta parte da lateral de encontro com a lateral do corpo, sempre alinhando os tecidos borda com borda. O meu meio bateu, marcação com marcação. Prontinho, fiz todo esse contorno. E agora, desse outro lado, eu vou fazer a mesma coisa com a outra lateral. Prontinho, costura feita, eu vou desvirar essa parte e agora eu vou fixar o meu strass na faixinha. Para fazer a aplicação no strass é bem simples. Aqui nós temos uma largura total, depois de costurado, com 24 centímetros. Então, eu quis distribuir aqui 8 strass. A partir da borda, da costura, eu deixei 1,5 centímetro e depois eu fui deixando 3 centímetros de distância entre eles. Eu marquei aqui mais ou menos um alinhamento centralizando na faixinha. Você pode distribuir esses strass da forma que você preferir. Eu vou usar aqui o strass número 4 furta-cor e para aplicar vou utilizar essa caneta aplicadora de strass. Eu já coloquei aqui na caneta a ponteira correspondente a esse tamanho de strass, já liguei e já está bem quentinho. Então é só posicionar o meu strass aqui em cima, no lugar exato que eu quero aplicar, e eu encaixo a ponteira no strass e seguro por uns 5 a 7 segundos. Prontinho, o strass já está colado. Eu vou repetir esse processo com cada strass e do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Prontinho, olha só que lindo que fica, que charme. Agora aqui que está pro direito, eu vou aproveitar para marcar os limites de costura do zíper. Então, nos dois lados, eu vou fazer uma marcação aqui da costura para dentro, nessa parte do corpo, meio centímetro aqui e meio centímetro aqui. Aqui na parte de trás, a mesma coisa. Depois de fazer essas marquinhas de meio centímetro, eu vou voltar essa peça pro avesso. E eu já vou deixar costurado o meu forro. A costura do forro vai ser feita exatamente igual à parte externa que fizemos. Marque o meio das laterais, marque o meio da lateral do corpo, lembrando que a lateral é a medida maior do corpo. E nós vamos costurar dessa mesma maneira. O meio precisa bater, então eu vou trazer a ponta aqui do forro, borda com borda, e venho costurando, trazendo essa lateral todinha aqui para o corpo. Pronto, forro costuradinho, agora sim nós podemos costurar o zíper no corpo. Agora vamos pegar o zíper e em uma das pontas do zíper nós precisamos já fazer um acabamento. Então eu vou abrir a pontinha, deixe bem retinho, queime para não desfiar. E essa pontinha nós vamos virar 90 graus para o lado. Então esse acabamento vai ficar assim, viradinho. Com essa sobra de tecido que forma quando a gente vira, nós juntamos a sobrinha e deitamos. E fica dessa maneira. Então eu vou prender com o alfinete e eu vou passar uma costurinha para que fique no lugar. Desse outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Fica dessa forma e por enquanto eu não vou destacar o zíper. Vou pegar agora a minha nécessaire e aqui eu tenho a frente dela. Então aqui na parte da frente eu vou posicionar essa ponta de acabamento. Então, vou colocar o zíper direito com direito e a pontinha do zíper vai ficar exatamente naquela marcação de meio centímetro que eu fiz. Eu vou fazer essa costura com um pé de máquina, com retrocesso no início e no final. Aqui no final, nós temos essa sobra de zíper. Então, quando a gente chegar com a costura na outra marcação, nós precisamos vir tirando o zíper, porque essa ponta vai ficar solta. Então, quando eu for chegando com a costura perto da minha marcação, eu já venho puxando o meu zíper para dentro, para que o meu último pontinho que prende o zíper
seja exatamente aqui nessa marquinha de meio centímetro. Daqui pra frente, esse zíper tem que estar livre e solto. Borda com borda do zíper com o tecido, costura de um pé de máquina. Veja bem de pertinho, início da costura do zíper na marcação, final da costura do zíper na marcação, trazendo o zíper para baixo. Feita essa primeira costura, então agora eu vou destacar o meu zíper. E aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, me atentando que o acabamento da dobrinha do zíper está aqui, então esse mesmo acabamento eu preciso colocar deste lado, direito com direito. Aqui você vai notar que a costura vem da ponta solta para a ponta com acabamento. Mas eu não gosto de começar a costura por aqui, porque o zíper, a gente dá uma leve esticadinha nele e pode ser que ao chegar aqui nessa ponta esteja fora de alinhamento. Então eu sempre prefiro vir costurando desta ponta com acabamento para o outro lado da ponta solta. Como que eu faço isso? Eu vou colocar essa parte aqui para dentro da minha máquina e vou vir costurando daqui para cá com a margem de meio centímetro e vou tirando meu zíper para dentro da mesma maneira nessa outra ponta. Prontinho, zíper costurado, estamos quase acabando. Então agora eu vou virar essa parte para o direito, vai ficar desse jeitinho. Vou pegar o forro com o avesso para fora e vou vestir o meu tecido principal, colocando dentro do forro. Agora nós vamos encontrar todas as costuras e borda com borda do tecido. E vou prender tudo com clips. Nessa parte com a ponta solta do zíper, você vai colocar ele bem lá para dentro, para não correr o risco dessas pontas serem costuradas no fechamento. Com a volta toda clipada, nós vamos fazer o fechamento dessa volta com a margem de meio centímetro, mas eu preciso deixar uma abertura para desvirar. Então aqui nessa parte, que é a minha parte das costas, eu vou deixar aqui um tanto sem costurar para poder fazer o desvire. Eu vou colocar dessa forma na máquina. Prontinho, costura feita, nós vamos desvirar então por essa abertura. Agora é só ajeitar bem direitinho, colocando o forro para dentro, alinhando bem aqui a costura, prender tudo com clips. E como eu quero passar essa costura aqui pelo lado de fora, a minha máquina não tem braço livre, eu vou virar, deixando o forro para fora e ajeitando bem. E essa parte da abertura nós vamos dobrar a bordinha do tecido para dentro e alinhar bem certinho com o restante. Aqui, se você preferir, você pode fechar com uma colinha ou você só posiciona com o alinhamento da costura do zíper e a hora que a gente passar o pesponto de acabamento, essa abertura vai ser fechada. Eu vou passar esse pesponto de acabamento aqui por dentro, com o cuidado de passar mais na bordinha para que essa abertura fique realmente fechada. Prontinho, costura finalizada. Então agora, antes de desvirar, nós vamos fazer apenas uma costurinha aqui para que essa lateral permaneça voltada para dentro da necessaire. Então nós vamos dobrar a lateral dessa forma, encontrando costura com costura. E aqui nós vamos passar uma costurinha com um pé de máquina de uns 2 centímetros, já é suficiente para prender. Aqui desse lado, a mesma coisa. Deu um retrocesso bem reforçadinho aqui nessa borda. Assim, e agora nós podemos virar para o direito. Olha, que fica assim, com uma espécie de uma preguinha. Agora, para colocar o cursor no zíper, nós vamos alinhar bem certinho, ponta com ponta na parte do acabamento do zíper. E eu gosto de vir prendendo toda a extensão do zíper com clips. Se as pontinhas não estiverem bem encontradas, você pode acertar para poder colocar o cursor. Solte os clips e verifique se a pontinha está batendo direitinho. As pontinhas bateram, então agora é só fazermos um acabamento nessa ponta do zíper. Essa sobra tá um pouco grande, eu vou cortar. E aqui eu vou fazer um acabamento de tecido. Eu tenho aqui um retalhinho de tecido de 3 por 6. Eu vou dobrar ao meio direito com direito. E aqui na bordinha eu já vou virar uma bainha. Como eu estou com o avesso para fora, então eu viro essa bainha do lado de fora.
e vou passar a costura fechando aqui e aqui. Passada a costura, eu vou cortar aqui o cantinho perto da dobra, chanfrando, e eu vou reduzir um pouquinho a margem de costura para não ficar grosseiro por dentro. Agora é só desvirar. A minha ponteira é mais estreita do que o zíper, então eu preciso dobrar para trás as bordas do tecido do zíper e eu vou inserir aqui no meu acabamento. Ajeite bem a dobra da bainha lá por dentro e agora é só passar uma costurinha aqui com retrocesso para prender o terminal ao zíper. E aí, você gostou? Me conte aqui nos comentários. Eu e a Boutique das Rendas queremos ver a sua necessaire curta. Por isso, quando fizer, nos marque no Instagram. Um beijo e fique com Deus!